Fala aí galera, beleza? Bem-vindos ao mais Shibu de Fishing. Vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir e compartilhar nossos vídeos e seguir a gente no Instagram. Tendo alguma dúvida, deixa nas perguntas e respostas que a gente tenta ajudar vocês e outras pessoas também podem tentar ajudar vocês. Querer entrar no nosso grupo Telegram, o link está na descrição do vídeo. E se você puder, seja membro do canal, o valor é bem pequenininho e ajuda muito a gente na geração diária de conteúdo sobre pesca. Todo dia às 18 horas tem um vídeo novo aqui no canal. O link para ser membro também está na descrição do vídeo. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre freios de carretilha, tá? A cada ano ou 2 anos a gente faz um catadão e traz essa informação aí para todo mundo de novo, para entender um pouquinho dos freios, fazer uma revisão, né, do conhecimento. De repente apareceu alguma coisa nova, a gente comenta também, que é o caso desse vídeo. Então vamos lá. Sistemas de freio de carretilhas, tá? A gente tem basicamente 2 freios relacionados ao arremesso. O drag não é um freio de arremesso. O drag é um freio de saída de linha, tá? Então não vamos falar sobre ele hoje. A gente está falando sobre freios de arremesso ou que tem atuação sobre o arremesso. Então, basicamente a gente vai ter 2, sendo que um é o do caps, que o pessoal às vezes chama de ajuste fino, tá? E outro é os freios, ou freios de arremesso. Aqui, por exemplo, é uma Brisa Light, essa é uma 8000, uma Brisa Light 8000, um pouquinho mais antiga, já é a 2ª geração, tá? Agora a gente está na 3ª geração. Tá? Essa daqui, por exemplo, é uma carretilha que tem 2 freios aqui. A gente já vai chegar lá. Aqui a gente tem uma Shimano, uma SLX MGL, que ela tem um sistema de freio centrífugo, tá? Os cachorros passou o carro ali fora, estão latindo. Ó, ela tem um sistema de freio centrífugo, ou seja, por ação do carretel, essas buchinhas vão acionar e vão pegar aqui num cilindro que tem aqui dentro dessa parte aqui, que vai fazer com que o freio atue. A gente tem aqui uma Fuego, tá? Que o sistema dela aqui é um sistema que a Daiwa chama de Magforce Z, é o Magforce Zero, tá? É um sistema magnético, tá? Que a gente precisa de uma ferramentinha para começar a abrir. É um sistema magnético de arremesso de freio. O qual a gente tem aqui os ímãs dispostos de uma forma em forma de 2 copos, né? Aonde que esse copinho laranja aqui do meio, tá, vai entrar, tá? Que é como se fosse uma bacia, né? Uma cumbuca, e ele entra aqui no freio, e aí por ação magnética ele atua o freio. Deixar fechadinho aqui, depois a gente esquece de fechar, aí complica, tá? Esse é um freio magnético que a Daiwa usa muito, tá? E é um freio muito legal. Aí aqui a gente tem, esse aqui é a mesma coisa, tá? Também é uma tatulinha SVTW 70. Aqui a gente tem uma Scorpion. A Scorpion é mais fácil de mostrar, aquele freio magnético, ou aquele freio centrífugo da Shimano. Deixa eu abrir ele aqui, porque esse daqui ela sai a tampa, tá? Então tá vendo esse cilindro aqui do meio? É um cilindro cônico, tá? Que essas buchinhas na hora do alto giro, elas saem, né, e atuam sobre esse cilindro, criando um atrito e freando o arremesso.
Existem outros tipos de freios centrífugos, alguns como este daqui. Tá? Esse aqui é o da Brisa. Então aqui você tem algumas buchas que, com o alto giro, essas buchas saem daqui, né? Tem uma tendência de ir para fora, né? Aqui é um sistema de 4 buchas e essas buchas pegam aqui nessa parte amarela aqui de fora, tá? Nesse tambor aqui. Nesse caso, ele também tem um outro freio, que é esse freio magnético que a gente chama de linear, né? Então é um sistema de pastilhas que vão atuar nessa parte do carretel. Então essa é uma carretilha dual brake system, tá? Ele tem 2 freios atuantes, centrífugo e magnético, tá? Aqui. E aqui a gente tem, por exemplo, uma Spark Pro, tá? Que ela é só magnética com sistema de pastilhas. Existe mais um outro sistema magnético, que é um sistema onde os ímãs são dispostos de forma a atuar diretamente no eixo, tá? Que, por exemplo, é o freio que tem na Curado BFS, como um exemplo, tá? Então esse aí é um outro sistema de freio. E aí também temos, pessoal, um sistema de freio que tem atuação eletrônica, que no caso da Shimano são sistemas DC, tá? Que você vai ter um processador, não vou chamar de um computador, mas você vai ter um processador ali que vai calcular alguns parâmetros do arremesso e aí fazer atuar um sistema de bobinas, né? Então ele vai ser um freio de indução magnética, então é um freio magnético também, mas de atuação eletrônica para frear o seu arremesso. A Daiwa recentemente lançou também um sistema também que tem atuação eletrônica e um sistema também customizável, tá? Esse a gente ainda não teve acesso a poder manusear, mas os DC a gente já teve acesso. Aí muita gente vai falar, beleza, Shibu, você explicou tudo, mostrou todos, falou das variações, qual que é melhor? E aí eu vou falar que depende, pessoal. A questão de freio vai depender muito, no meu modo de entender, com que tipo de freio você começou as suas pescarias. E também o quanto você está disposto a experimentar outros tipos de freio e se adaptar a cada um desses tipos de freio. Eu falo isso porque cada freio tem uma afinidade por estilo, tá? Você tem, por exemplo, os freios, basicamente os freios da Shimano centrífugos, tá? Você tende a ter carretilhas extremamente soltas e temperamentais. Então é aquela carretilha que você se emocionou um pouco mais, se você tiver em alta performance, se emocionou um pouco mais, bateu um vento diferente, provavelmente você vai ter um probleminha chamado cabeleira, tá? Mas é um sistema que você arremessa com muito mais facilidade, muito menos força, né? Empregada, porém com esse tipo de questão. Eu tenho e uso, tá? Scorpion é assim, SLX MGL é assim, eu uso. Uso hoje mais no jig head, tá? Existem outros freios, como os Magforce Z da Daiwa, que são freios que são um pouco mais controlados, tá? E que bem reguladinho, e se você tiver a aplicação correta do perfil da sua carretilha, você escolheu, ele também é tão solto quanto, tá? Sempre um pouquinho mais, menos solto, não vou falar mais preso, senão as pessoas vão falar, putz, é preso e tal, não. Um pouquinho menos solto, porém ele é controlado. Você tem que colocar um pouquinho mais de movimento, um pouquinho mais de força,
mas ele ainda assim é controlado, tá? O sistema DC, eu particularmente não me adaptei, tá? Eu não me adaptei, achei que é um sistema que ajuda muito para o iniciante, ajuda muito para quem tem preguiça de fazer ajuste e tal. Não é um sistema infalível, anti-cabeleira, tá? E é um sistema que, pelo barulho característico, né, de ele carregando e atuando o sistema eletrônico, que faz um barulhinho característico, tem uma tendência da pessoa sentar mais a mão para fazer mais barulho. E isso acaba que depois a carretilha vai corrigir, mas te acaba no final do dia, você gastou mais energia, você se esforçou mais e eventualmente, se você não pescar só de DC, na hora que você volta para uma outra carretilha, seja magnética ou centrífuga, você percebe que você perdeu um pouquinho a mão do arremesso, tá? Por quê? Porque você tem a tendência de passar um pouco da força, tá? Porque o sistema corrige e o barulhinho é legal. Então, tudo depende, tá? Tem gente que usa o DC e adora. Tem gente que usa dual brake e adora. Tem gente que usa magnético e adora. Tem gente que usa só centrífugo e adora, tá? Então, assim, não tem o sistema melhor, tá? E só uma ressalva, tá, pessoal? Isso tudo a gente está falando com arremessos, no meu uso, pincho leve, pincho médio e ajuste zero de caps, tá? Você não consegue ter a melhor performance do seu freio de arremesso se você não tiver no ajuste zero do caps, porque senão ele está sendo só um freio complementar, né? O ajuste zero do caps é aquele que aqui, esse ajuste, tá? O pessoal chama de ajuste fino, ele tá zerado, ele não tem atuação nenhuma sobre o carretel. Mas isso não é que ele está extremamente solto, ele está solto a ponto de não gerar oscilação aqui, mas também não gerar atrito no eixo, tá? Então ele fica extremamente solto. Aí você tem a atuação 100% nos freios de arremesso, tá? Então isso é uma coisa que tem que ficar clara e é importante, porque senão a informação fica capenga, né? Não fica muito correta, tá? Então, basicamente, pessoal, era isso que tinha para falar. Situações específicas de mais vento, iscas muito pesadas, pesqueiros, iscas oceânicas, enfim, requer ajustes, às vezes específicos, mas normalmente no ajuste zero, o freio das carretilhas vão dar bom, tá? E eu falei, na hora que eu comecei a falar dos freios, a afinidade, tá, do freio. A afinidade do freio, principalmente das carretilhas de mais performance, tem muito a ver com o perfil de peso de iscas na aplicação, tá? E aí eu vou explicar isso. Você pega, por exemplo, a Tatula 80 e a Tatula SVTW 70. A SV70 e a 80. A SV, ela tem um freio bem mais leve, tá? Bem mais leve. A 80 tem um freio mais pesado. E não é porque ela não muda de tamanho, muda um pouquinho de tamanho de carretel, porém é o perfil de uso dela que muda. Então uma Tatula 80 ela vai render mais de 9 a 15 gramas. A Tatula SVTW 70 vai render mais de 4, 5 a 7, 8 gramas. Tá? Então isso sim ajuda a muito entender a questão de performance, né? Então às vezes a gente tem aquela noção, puxa, comprei a Tatula 80 e ela não vai bem com isca leve. Não é o perfil dela, tá? Não é o perfil dela. Beleza? Espero ter ajudado. Um abraço. Até a próxima.